Nos últimos dias, um movimento extenso ocorreu. Gente dentro do PSDB, do Cidadania, do MDB, acenou ali para o governador gaúcho Eduardo Leite. Queriam ele lá. O queriam candidato a presidente. Leite estava na competição com o governador goiano Ronaldo Caiado para ser o candidato do seu partido, o PSD. Ganhou Caiado, a coisa ficou solta. Na frustração, o movimento rolou, ficou tudo em suspenso. Aí Leite fez o que tinha de fazer. Ligou para Caiado, lhe deu os parabéns pela indicação e pela primeira vez desde 1989 o Brasil vai ter uma eleição presidencial sem candidato de centro. Isso é um problema? É. Antes de tudo, o governador gaúcho fez o que tinha de fazer, tá? Tá dentro de um partido, topou participar de uma competição interna, perdeu. Se perdeu numa disputa com a qual concordou, é o que tem de fazer. Político não pode ficar com a fama de mal perdedor. E olha, há caminhos. Pega um avião, vai fazer um doutorado nos Estados Unidos, na Europa, abre a cabeça. De repente, uma passagem no Vale do Silício, volta então para o partido em 2 anos, começa a estruturar um movimento por dentro. Políticos saltam eleições e voltam para ganhá-las a toda hora. Algumas pessoas dizem que não existe centro. Existe. Gente, existem 3 ideologias grandes, 3 jeitos de enxergar o país e o mundo nas democracias liberais: o socialismo, o conservadorismo e o liberalismo. O socialismo é a esquerda, o conservadorismo é a direita, o liberalismo é o centro. Por que centro? Por 2 razões entrelaçadas. A primeira, porque o liberal tende a pensar na economia, às vezes na segurança, com uma cabeça de direita. E costuma ver com uma cabeça mais de esquerda as questões sociais. Nunca é igualzinho, mas é mais ou menos assim. Por isso mesmo, o liberal é a figura que costuma ter mais facilidade de falar tanto com conservadores quanto com socialistas. Ele vai ter pontos em comum com os 2, claro, e aí ocupa esse lugar mais ao centro. Em 2022, Simone Tebet foi a candidata que levou para uma eleição um discurso liberal, muito preocupada com responsabilidade fiscal, mas também muito com social. Em 2018, de cara, havia 3. Geraldo Alckmin, porque no fundo qualquer candidato do PSDB com seu time de economistas pensando o programa de governo já era meio que automaticamente um representante de cabeças liberais, mas além dele, João Amoedo e Henrique Meirelles. Em 2014, Aécio Neves, evidentemente, mas também Marina Silva, tá? Desde 1989, sempre teve pelo menos um liberal disputando o Palácio do Planalto. Podia não ter muitas chances, mas o discurso, o jeito de entender o mundo já estava ali representado. Agora, em 2026, pela primeira vez, teremos vários conservadores, um socialista, nenhum liberal. Estamos no pico da crise democrática. E sim, eu sei, alguns de vocês estão aí olhando para mim e dizendo, ora, mas que exagero. Calma. O liberalismo são 2 coisas simultaneamente. É assim que o John Rawls, que é um dos principais filósofos liberais da segunda metade do século XX, o define. Por um lado, ele é uma filosofia de Estado, de regime. É aquilo que a gente chama de democracia liberal. É democrata porque consulta a sociedade a respeito de quem vai poder ter um mandato fixo. É liberal porque distribui a todos os cidadãos garantias de liberdade. Como entre as liberdades essenciais estão o direito de votar e ser votado, dizer o que pensa, se juntar com quem deseja para pleitear algo, então vem a outra coisa que o liberalismo é: uma filosofia de Estado, mas também uma ideologia política. Porque veja, se nesse tipo de Estado todo mundo pode pensar com a própria cabeça, pode se juntar a quem quiser e pedir votos para uma causa, olha, nem todo mundo vai ser liberal. Há conservadores, há socialistas. O que se cobra deles? Que topem as regras do jogo democrático, só. Então, como ideologia, o liberalismo cria o regime de governo, mas aí desce 2 degraus e coloca-se ombro a ombro os outros 2, disputando de igual para igual. A ideia de democracia liberal só é viável se os liberais não agirem como donos da bola, porque, olha, não são. Então, sim, isso que está acontecendo no Brasil esse ano é uma possibilidade perfeitamente compatível com uma democracia liberal, mas, ao mesmo tempo, quer dizer também o seguinte: todos os partidos políticos aptos a lançarem candidatos olharam para a sociedade brasileira e chegaram à seguinte conclusão: não tem mercado que justifique colocar um liberal na urna. Ninguém quer ouvir o centro. Ou ao menos simplesmente não tem gente o bastante que queira. É a conclusão de quem tem poder no jogo para tomar essas decisões. Os responsáveis pelos partidos estão dizendo o seguinte: na democracia brasileira não tem eleitor o bastante que põe os princípios da democracia em primeiro lugar. Antes que você ache que eu estou exagerando aqui, deixa eu te contar uma coisa.
A Quest, quando ela fez sua imensa pesquisa Brasil no Espelho, com 10 mil brasileiros entrevistados, dividiu a sociedade em vários grupos. Só um desses grupos, quando lhe pedem para ranquear as coisas mais importantes no país, só um deles diz que a coisa mais importante é manter a democracia de pé. Não quer dizer que os outros grupos não sejam democratas. Mas igualdade econômica, valores tradicionais, outras questões vêm antes. Para a Quest, são os 7% de sociais liberais no Brasil. Na nossa pesquisa Meia Ideia, são os 6,5% de liberais democratas. Dois nomes diferentes para o mesmo pessoal. O meu pessoal. Estamos no ponto máximo da crise da democracia, uma crise de valores. Vamos falar mais a fundo disso? Sobre o que isso quer dizer? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Tem uma coisa que eu aprendi fazendo ponto de partida todos esses anos, sabe? Tem assunto que não dá para entender em menos de 30 minutos. Foi por isso que nasceu o Ponto de Partida da série. O mais novo episódio do PDP, Nós Brasileiros, se chama Sociedade e faz uma pergunta que todo mundo já se fez. Por que o Brasil é tão desigual? Não quem tem culpa, mas como a gente chegou aqui. Que escolhas, que estruturas, que heranças criaram esse país tão desigual e rompido com pessoas que não conseguem se entender. É o tipo de série que muda a forma como você lê qualquer notícia. E quando você termina, não tem uma resposta pronta, você tem compreensão. O que é muito mais valioso, sabe? Já está no streaming do Meio. R$15 por mês, sem fidelidade, cancela quando você quiser. E é fácil cancelar, é um botãozinho. Assina, aproveita. E esse é o ponto de partida do dia em que a gente vai voltar para a Lua. Como pensa um conservador? Olha, ele é fundamentalmente muito preocupado com a maneira como a sociedade se organiza. O instinto do conservador, porque é meio que um instinto, sabe? Uma coisa que vem do âmago. Ele é de que não somos nós, seres humanos, que damos as regras desse jogo. O jeito das pessoas se relacionarem, como famílias se constroem, as empresas, as hierarquias visíveis e as invisíveis, tudo nasce de uma força que é extra-humana. Para alguns conservadores, é Deus. São os mais religiosos. Para outros, não. O que organiza a sociedade é o peso da história, da tradição. As coisas vão sendo tentadas com o tempo e depois de muitos séculos, numa determinada cultura, uma encaixacidade de um jeito determinado que de tanto ser experimentado simplesmente é o que funciona, está em equilíbrio. E claro, tem um tipo mais recente de conservador que acha que é a lei do mercado. O mercado a tudo organiza com sua mão invisível, na sua constante busca por equilíbrios. Mas é sempre uma força que vem de fora. Ronaldo Caiado é um candidato cuja visão se baseia no peso da tradição. O conservador, sabe, ele quer proteger a sociedade de quem deseja mexer demais na estrutura dela, ela está em equilíbrio. É um jeito muito legítimo de pensar. Muita gente pensa assim. O socialista vem de outra pegada, completa e radicalmente diferente. Ele olha a partir de um ângulo muito distinto. É um que vê na sociedade injustiça num cenário de forças desbalanceadas. Você tem uma minoria com muita força e uma maioria com pouca força. Tem oprimidos e tem opressores. Solta o Léo, é assim que sociedades ficam sempre. Então, se para o conservador a missão número 1 do Estado é proteger a organização da sociedade, para o socialista é quase que o contrário, é fazer com que o Estado interceda em favor de quem é oprimido, de quem não tem força. O Estado existe para regular o jogo em favor do mais fraco. Muita gente também pensa assim, e esse é também um jeito muito legítimo de pensar. Lula é um socialista. É perfeitamente possível ser socialista e considerar legítimo e até preferível o regime da democracia liberal. É perfeitamente possível ser conservador e achar o mesmo, mas o liberal mesmo é um terceiro bicho, que parte de outro olhar bem diferente dos primeiros dois. Porque, sabe, o liberal, antes de ver a sociedade, vê a pessoa. Ele concorda com os socialistas que a opressão é um problema, só que não enxerga a coisa no nível pessoal. O liberal acha mesmo que todo mundo tem o direito de ser o seu melhor. E a sociedade ideal é aquela em que as pessoas têm a liberdade de seguir os seus caminhos. A família não pode fazer escolhas por você. A sociedade também não pode. O governo não pode. Uma empresa não pode. Só você. As escolhas são suas e apenas. Então, o papel do Estado é criar infraestrutura para garantir sua possibilidade de escolher o seu destino. Isso quer dizer garantir educação de qualidade. Se o seu pai é pedreiro, você tem tanto direito de ser o seu melhor quanto se o seu pai é banqueiro. Isso quer dizer também dar segurança, quer dizer ter um país com estradas, eletricidade, telecomunicações.
tudo que todo cidadão precisa para criar. A comunidade, a sociedade é melhor, nós liberais acreditamos, quando esse cuidado de dar liberdade existe para todo mundo. Uma democracia existe para garantir essas coisas, sabe? Esses direitos, essa infraestrutura. Politicamente, a principal característica dos liberais é uma fortíssima crença no pluralismo. Quer dizer, que ideias muito diferentes podem conviver perfeitamente. Quando há poucos liberais numa sociedade, o valor do pluralismo vai se perdendo, vai se esvaindo. Quando tem pouca gente pluralista, vemos cada vez mais gente olhando para o outro lado e percebendo como uma ameaça existencial. Se o outro ganhar, estamos perdidos. Tudo acabou. O que será de nós? É exatamente onde estamos. Nessa eleição, não vai ter candidato liberal. Não é causa, é sintoma da gravidade da crise. O Brasil não está dividido em dois. Está dividido em 5 realidades muito distintas. O agro, a periferia urbana, o popular estatal, a classe média tradicional, a elite econômica. Há 5 sentidos de tempo, 5 noções de ambição, 5 conjuntos de valores. Esses 5 grupos vão às urnas em 2026 e entender o que cada um quer é a diferença entre eu ler o resultado e ser surpreendido por ele. É sobre isso esse novo episódio do Ponto de Partida série. Então vem comigo, vamos descobrir o nosso país. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.